E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, do Médium Chico Xavier. Nós estamos no capítulo 15, chamado A Visita Materna. Vamos lá? Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. Lembrando que no último capítulo ele teve uma audiência com Clarencio e Clarencio acabou chamando a atenção dele de uma maneira amorosa, porque ele foi pedir para Clarencio para ele fazer uma visita na Terra, queria visitar os parentes e tal. E Clarencio falou que ele não estava preparado, que ele precisava primeiro se edificar espiritualmente, trabalhar na colônia Nosso Lar em posições mais humildes, né? Porque como ele era médico na Terra, ele meio que brigava em não aceitar uma posição mais humilde, de um trabalho mais humilde. Então, Clarencio colocou ele meio que no lugar dele, mas de uma maneira bem amorosa, né? No outro tempo, talvez, me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas de Clarencio. Quer dizer, ele já está entendendo que, no outro tempo, ele não teria entendido, ele já iria ter partido para a ignorância, vamos dizer assim, ter respondido à altura de Clarencio, mas, ao menos nesse aspecto, André Luiz já tinha uma certa evolução espiritual dentro do Nosso Lar, ele tinha melhorado nesse sentido. Mas, naquelas circunstâncias, lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de Nosso Lar. Clarencio tinha dobrado as razões para falar-me com aquela franqueza. Quer dizer, vocês precisam voltar lá para ver como Clarencio chamou a atenção dele. Foi ríspido, sim, foi ríspido, mas de uma maneira bem amorosa, né? E eu quero pontuar isso aqui, que é uma maneira de a gente pensar a respeito. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. O que ele quer dizer? O corpo, a vida na Terra como encarnado, faz com que, na maioria das vezes, compelem a alma a profunda sonolência. O que é essa profunda sonolência, gente? A gente não evolui espiritualmente. A gente cai e incorre sempre no erro, né? Por quê? Porque aqui na Terra, preponderantemente é o orgulho, é o egoísmo que toma conta da gente. Entendeu? Então é essa sonolência que ele está dizendo. A gente para no tempo. Espiritualmente a gente não evolui, né? Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Quer dizer, ele tinha pedido, Clarencio já tinha negado. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Calava-me então resignado e algo triste. Lísias fazia o possível por alegrar-me com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível em que o homem é chamado para dentro de si pela consciência profunda. Ou seja, Clarencio chamou a atenção dele e ele percebeu que ele precisava realmente
evoluir mais espiritualmente. De que maneira, gente? Não só nos atos. Uma reforma íntima dele. É a reforma íntima que tanto o Espiritismo prega que nós temos que ter. É uma reforma lá dentro, no nosso âmago, no nosso imo, que a gente chama, né? Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento, exclamando: adivinhe quem chegou à sua procura. Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias, não me enganava. Minha mãe, respondi confiante. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança como no tempo em que brincava a chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com suas lágrimas e não sei quanto tempo estivemos juntos abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo recomendado. Para quem não lembra, o resgate de André Luiz no umbral teve a intercessão da mãe, tá? Não havia somente o merecimento dele. Não foi, na realidade, André Luiz ainda não tinha o merecimento de ter sido resgatado. A mãe dele interviu por ele com Clarencio e Clarencio pediu para fazer o resgate dele no umbral, né? Vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quanto excessiva, costuma castigar o coração. Em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços como fazia na terra, nos derradeiros tempos de sua romagem por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Estás ainda fraco, filhinho? Não desperdices energia. Sentei-me a seu lado e ela cuidadosamente ajeitou-me a fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve e confortando-me à luz de suas santas recordações. Senti-me então o mais venturoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco da minha esperança ancorado em porto mais seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procura detalhes, fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um dos seus velhos trajos caseiros. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada a fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento, acariciava-lhe as mãos queridas sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia mais forte que eu, falou com serenidade. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações, temporariamente, para que aprendamos o amor divino. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se reavivavam as chagas terrenas. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra! Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos! Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de Lísias, para renunciar às lamentações. Mas ao carinho maternal, como que se abriram velhas feridas. Do pranto de alegria passei as lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não conseguia atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim
preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Na terra, quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhes estendem a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Gente, aqui tudo isso aqui foi o que André Luiz conseguiu atinar enquanto a mãe dele estava lá. Ele percebeu que a mãe dele estava lá para ajudá-lo. Provavelmente Clarencio ou Lísias devem ter intervido e conversado com a mãe que ela precisava ir fazer uma visita para dar um apoio ao filho. E não ele ficar lastimoso, se lastimando de todos os problemas que ele estava tendo em nosso lar. Né? Os problemas que ele estava tendo em nosso lar, gente, eram culpa dele mesmo. Ele não estava conseguindo progredir a contento. Ainda bem que no colo da mãe, ele começou a perceber isso, né? Que ele teria que amadurecer espiritualmente de uma maneira ou de outra, né? E que a mãe dele estava ali para lhe dar uma ajuda. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos aconchegando-me, de quando em quando mais estreitamente ao coração, falou carinhosa. Ó, filho, não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono, qual se foras a melhor criatura do universo. Quer dizer, ela quer fazer tudo o que ela fazia quando estava no estado terreno, né? Quando eles estavam encarnados na Terra. Que uma mãe faz por um filho, né? Consola. Se precisar erguer um trono para ele sentar nesse trono, ela ergue, entendeu? Mas ela entendeu que ali não era o caso. Que da mesma maneira que ele estava sofrendo espiritualmente, para ele evoluir espiritualmente, ela também estava sofrendo. Ela também sofria. Mas que ela estava um grauzinho, alguns degraus acima espiritualmente do que André Luiz, né? Mas essa atitude presentemente não se coaduna com as novas lições da vida. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, filho meu, é indispensável atender antes de tudo ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros, nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. O que ela quis dizer? Gente, não basta a gente chorar de arrependimento. Nós temos que nos arrepender realmente e provar que nós nos arrependemos. Nós evoluirmos espiritualmente. Toda hora vocês vão ver eu falar em evolução espiritual, porque é a única coisa que Deus exige da gente, gente. É a única coisa que Deus nos exige. É a reforma íntima, a evolução moral e espiritual, né? É muito. É difícil. Mas é muito? Não é. Não é não. Tá? Então,
ela quer dizer que não adianta nada a gente chorar de arrependimento se no fundo a gente não aprendeu com esse arrependimento e conseguir consertar tudo aquilo que a gente estava errando. Largar o egoísmo de lado, largar o orgulho de lado, né? Depois de longa pausa em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Se é possível aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Tipo assim, se a gente pode se dedicar ao amor, à caridade, nós dois, um com o outro aqui, por que a gente vai ficar se lamentando? Né? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Conforta-me tua confiança em meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando-me o coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte. Sentia mais amorosa e mais bela do que nunca. Fim do 15º episódio. Gente, que lição, né, que a gente leva. Precisou a mãe dele ir até ele, para ele entender que aquilo que ele estava fazendo, a evolução moral e espiritual dele, não estava sendo suficiente. E ele pensando que a visita da mãe ia fazer com que ele pudesse se lamentar com relação a isso, ele enxergou que nem ela também não poderia ceder a esse tipo de capricho da parte dele. Eu não estou aqui para ouvir suas lamentações. Eu estou aqui para que nós tenhamos um salto moral e espiritual. E eu, junto com você, cresçamos. Tá vendo? Maravilhoso, né, gente? Então é isso. Muito bem, gente, olha. Vão lá, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, compartilhem com o maior número de contatos que vocês tiverem, porque quanto mais vocês compartilharem, mais pessoas vão entrar na faixa de entendimento dessa nossa querida doutrina dos Espíritos. Tá bom? Muito bem, minha gente. Um abraço e até o próximo episódio.